Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Lucas capítulo 22. Já estamos nesse capítulo há alguns domingos. Um capítulo maravilhoso para as nossas vidas. Ele nos fala desde a transição da Páscoa veterotestamentária para a Páscoa da Nova Aliança, o que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, até o momento em que nós agora nos lembramos dessa famosa história, o momento em que Pedro nega a Jesus Cristo, cumprindo assim aquilo que já em Lucas 22 o próprio Senhor Jesus Cristo havia previsto que aconteceria, profetizado, que assim se sucederia. Então a leitura é de Lucas 22, a partir do versículo 39 até o versículo 62. Entretanto, o nosso sermão apenas dos versículos 54 a 62. Acompanhe a leitura então de Lucas 22, de 39 até 62, focando especificamente nos versículos 54 a 62, a conhecida negação de Pedro a Jesus Cristo. Essa é a palavra da salvação. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre dentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro
E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela eficácia da tua palavra, te louvamos porque nós podemos testificar de que as tuas profecias não falham, e nós estamos hoje diante de uma profecia que se cumpriu tão rapidamente na vida de Pedro. Jesus falou alguns versículos antes, dizendo que exatamente aquilo aconteceria, mas Pedro, em uma ousadia pecaminosa, insistiu que ele seria capaz de ir com Cristo até a morte. Ó Deus, como esse texto se encaixa conosco nessa noite. Nós sabemos que não é por acaso que o Senhor mesmo preparou exatamente esse domingo, exatamente esse culto solene, para que nessa noite, nessa hora, todos os que estão aqui estivessem para ouvir esse sermão. Ó Santo Espírito de Deus, venha falar conosco. Essa história que já foi contada tantas vezes, que já foi pregada tantas vezes, ela não pode se tornar qualquer história para nós. Não nos deixe, ó Deus, ficarmos acostumados com a história da negação de Pedro, mas pelo contrário, traz para nós hoje, ó Deus, espírito de contrição, porque nós certamente temos negado o teu nome diariamente. Aquele que nessa noite pudesse levantar e dizer que não nega a Cristo nos mínimos detalhes em sua vida, que se levante e atire a primeira pedra. Essa palavra, ó Deus, é para nos encorajar. Conforta-nos nessa noite, mostrando-nos o perigo do pecado e fazendo-nos em arrependimento nos desviarmos desse pecado, daqueles pecados que tenazmente nos assediam. Mas em especial, ó Deus, essa noite, sem dúvida alguma, é para aqueles que ainda confiam em si mesmos, que ainda confiam em suas falsas religiões, que talvez não tenham a menor ideia de como vencer o pecado, que nessa noite fique cravado em seus corações que Jesus Cristo é salvação, libertação, esperança, e que Ele mais uma vez oferece por meio do seu santo evangelho aquilo que só Ele pode dar: o livramento completo do nosso cativeiro a nós mesmos e de Satanás. Tende misericórdia de nós, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Talvez, meus irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de promessas não cumpridas seja a ideia da política. Há mais ou menos um ano atrás, pouco menos do que isso, nós ouvimos vários candidatos fazendo as suas promessas, e talvez por causa delas sendo eleitos, e nós temos então já um tempo, alguns meses, para averiguar se essas promessas foram cumpridas ou não. E infelizmente, eleição após eleição, nós chegamos a mais uma conclusão aterradora: várias das promessas, se não todas, não têm sido cumpridas. Mas como é fácil apontar os nossos dedos para os políticos interesseiros, como é difícil nós apontarmos o dedo para nós mesmos.
Será que você já prometeu alguma coisa que você não foi capaz de cumprir? Será que alguém já lhe pediu um favor encarecidamente e você disse àquela pessoa: amanhã eu resolvo esse problema para você? E talvez o problema nunca tenha sido resolvido. Talvez você tenha dito milhares de vezes aqui na igreja ou em outros locais: eu vou orar por você, eu entendo o seu problema, eu entendo a sua dor, eu vou interceder por você. E você nunca sequer se lembrou daquela pessoa, muito menos orou por ela. Não é difícil nós olharmos para os nossos votos, quer na nossa profissão de fé, quer enquanto pais, prometendo que nós criaríamos os nossos filhos no temor do Senhor, cumprindo os deveres de bons pais da aliança, e nós percebemos o quanto nós diariamente quebramos esses votos e essas promessas. Isso não é um sintoma apenas de políticos que querem se eleger. Esse é o sintoma de pecadores como eu e você, como o próprio apóstolo Pedro. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, por meio desse texto, Ele quer nos lembrar mais uma vez de que se isso aconteceu com o grande apóstolo Pedro, quanto mais isso pode acontecer conosco, meros crentes mortais. Como nós nos lembramos nessa manhã, a partir do Salmo 144, o homem é como um sopro. Quem é o homem para que o Senhor se relacione com ele? O grande apóstolo Pedro é uma ilustração viva daquilo do qual o Senhor Jesus Cristo quer nos livrar de uma vez por todas. Esse texto, meus irmãos, não é para simplesmente nós chegarmos à conclusão e dizer: ah, se aconteceu com Pedro, acontece comigo também, e fica por isso mesmo. Não é um texto para justificarmos os nossos pecados ou as nossas promessas não cumpridas. Pelo contrário, é um texto que nos encoraja, nos exorta a nunca mais cometermos o erro gravíssimo que Pedro aqui cometeu, que foi o descumprimento claro, direto, de uma promessa que ele havia feito alguns versículos antes. Nós vemos esse texto seguindo exatamente o texto que nos fala a respeito da traição de Judas e a prisão de Cristo. Naquele domingo, foi um pouco fácil entendermos a punição de Judas por aquela traição terrível, mas talvez não tenha ficado tão evidente assim como nós também nos tornamos traidores de Cristo, a ponto de sermos como Pedro, negando-o nos mínimos detalhes diariamente em nossas vidas. Mais uma vez, então, nessa noite, o Espírito Santo quer nos ensinar que o verdadeiro cristão, aquele que já é regenerado, que já nasceu de novo, que está sendo santificado pelo Espírito, ele não está isento de negar a Cristo, mas ele está completamente livre para não permanecer nesse erro por meio do arrependimento. Meus irmãos, o ditado diz que errar é humano, persistir no erro é ignorância, mas uma terceira vez que o erro acontece, como aqui em Pedro, num espaço tão curto de tempo, nos mostra o quanto isso é diabólico. O Senhor Jesus
quer nos mostrar nessa noite que, apesar de não sermos isentos de negar a Cristo, infelizmente, nós somos completamente livres para não permanecer nessa negação, principalmente por meio do arrependimento. Nós veremos essa verdade em 3 pontos. Primeiro, nós vemos aqui a negação de Pedro, versículo 54 até a primeira parte do versículo 60. A maior parte do texto fala sobre essa negação. Logo em seguida, nós veremos a convicção de Pedro, os versículos 60 e 61. E finalmente, no versículo 62, nós vemos a salvação de Pedro. A negação de Pedro, a convicção de Pedro e a salvação de Pedro. Vejamos então mais uma vez, versículos 54 a 60a. O que é que a negação de Pedro tem a nos ensinar nesse assunto tão importante? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pedro cumpre aqui exatamente aquilo que Cristo havia predito acerca do que aconteceria ainda naquela noite, antes do amanhecer, antes que o galo avisasse que amanhã estava chegando. O versículo 54 nos dá aqui o contexto mais específico da negação. Jesus é traído por Judas, ele é aprisionado e ele é levado então à casa do sumo sacerdote. E isso imediatamente deveria nos fazer questionar por que ele foi levado à casa do sumo sacerdote. E nós veremos que a partir desse versículo então, Jesus começa a ser julgado por uma série de autoridades daquela época. E o seu primeiro julgamento aconteceria ali, não na casa do sumo sacerdote, ou seja, no seu lar, mas no ambiente da sua casa. O sumo sacerdote morava no mesmo lugar onde era o tribunal em que pessoas eram avaliadas e julgadas por ele. É por isso que nós temos aqui nesse contexto geográfico a ideia de um pátio. Na verdade, nós temos 2 sumos sacerdotes, como nós vemos em outros evangelhos, Caifás e Anás, que moravam em 2 casas e os julgamentos aconteciam exatamente ali, naquele pátio central. Jesus é preso e ele é levado então, mesmo naquela hora da noite, para que o seu julgamento começasse. Veja, Lucas não é claro nisso, mas os outros evangelhos são. Jesus é levado preso, os outros discípulos, os outros apóstolos fugiram, mas Pedro não. Pedro parece aqui estar cumprindo aquele seu voto: mesmo que o Senhor vá para a prisão ou até a morte, eu não o deixarei jamais. Mas Lucas começa a nos mostrar que essa certeza de Pedro, ou essa fidelidade de Pedro, não era tão concreta assim. O final do versículo 54 nos mostra que Pedro seguia de longe. Esse é o mesmo Pedro
que havia desembainhado a espada e ferido a orelha de um, pronto de fato para lutar, de forma errada naquele momento, mas que agora, percebendo a situação, mesmo não fugindo, ele mantém uma certa distância do que está acontecendo. Ele sabia do que significaria, não só para Cristo, mas para os seus, a sua prisão, o seu julgamento. O versículo 55 continua: Pedro então se assenta juntamente com aqueles que estavam ali aguardando o julgamento e que acenderam fogo para se aquecerem devido ao frio da noite. Percebam a progressão aqui. Pedro não foge como os demais, mas ele segue de longe. E agora ele não só está seguindo ou continua seguindo a Jesus, mas ele se assenta no meio daqueles que estavam ali para ver a acusação de Jesus. Lucas está preparando o terreno para nos mostrar porque no final das contas Pedro nega a Cristo 3 vezes. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, um exemplo claro do chamado crente espião. O crente espião é aquele que segue o seu Senhor, mas ele segue de longe. Ele até se assenta no meio de pecadores, mas ninguém sabe ali que ele é cristão. Ele não pode dizer nada, ele é um espião. Ele quer ser sal e luz, mas ele não abre a boca. Ele não testemunha. Ele não mostra àquelas pessoas o pecado delas, mas ele está ali. E passa ano, e mais ano, e mais ano, e no seu escritório, na sua escola, na sua universidade, até mesmo no seu lar, ninguém sabe que ele é um crente, pois ele é um crente espião. Ele está no meio de pecadores, mas a sua presença ali não faz a menor diferença. Mas no trabalho, na escola, na família, na própria igreja, chega um momento em que o Espírito Santo coloca esse crente espião em xeque. É o momento em que a sua identidade é revelada, e é o momento em que ele assume quem ele é, custe o que custar, ou ele nega o Senhor da vida dele. Se isso já aconteceu com você algum dia, essa palavra é uma palavra de esperança para você. Você está em excelente companhia. Você não é apenas um crente fraco que não consegue assumir posições que são consideradas radicais no meio de uma sociedade completamente depravada. Junto de você está ninguém mais, ninguém menos do que Pedro, o grande apóstolo, que aqui é então colocado em xeque e apresenta então a primeira negação diante de uma acusação de uma pessoa completamente inesperada. O versículo 56 nos diz que uma criada, na verdade a melhor tradução aqui seria uma jovem. A ideia é uma jovem serva, provavelmente uma menina, talvez na sua adolescência ainda, que servia ao sumo sacerdote ali nos afazeres domésticos. Uma jovem, uma menina, uma mulher, uma criada. Ela aponta para o grande apóstolo Pedro e o coloca em xeque. É exatamente isso que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Nós nos preparamos para defender a nossa fé contra o nosso professor universitário, contra os ateus de plantão, contra o Jean Willis e outros no Facebook. E aí vem uma pessoa completamente inesperada e nos coloca em xeque. E quando nós menos esperamos, estamos ali negando a Jesus Cristo, o seu Evangelho e
toda a nossa fé. O grande apóstolo Pedro é aqui denunciado por uma menina. E qual é a sua resposta diante da sua acusação? Pedro mente. Aqui nós vemos, o texto é conhecido como a negação de Pedro, mas nós podemos redefinir isso como a primeira negação sendo a mentira de Pedro. A menina não podia estar mais certa. Ele também estava com Cristo e ele tem a cara e a coragem de dizer: mulher, não o conheço. Você parou para pensar que está aqui um excelente argumento para mostrar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Se você fosse escrever uma autobiografia ou uma biografia sobre alguém que você admira, você provavelmente não colocaria ali naquela autobiografia ou numa biografia de uma outra pessoa detalhes tão sórdidos sobre a sua vida ou sobre a vida dele. O Espírito Santo, ele quer nos mostrar realmente quem Pedro era e quem nós somos, mesmo já regenerados pelo seu próprio poder. Nós não passamos de pó, de um sopro, somos fracos. E quando menos esperamos, de pessoas de quem menos esperamos, somos testados. E infelizmente, temos sido reprovados diversas vezes. Quando o discipulado exige que tenhamos uma posição direta em relação a Cristo, mas nós usamos de subterfúgios para continuar negando e até mesmo mentindo, como aqui Pedro mente. A progressão de pecado aqui, ela é claríssima. Pedro mente, mas em seguida, ao ser novamente testado e provado, quando é dito dele: também tu és dos tais, Pedro, porém, protesta. Vejam que o verbo agora é mais forte do que simplesmente a sua negação no versículo 57. O que é protestar, meus irmãos? Por que é que nós somos chamados de protestantes? Porque nós nos levantamos para argumentar em favor da verdade, mesmo que essa verdade seja uma mentira. Eu me levanto para mostrar argumentos para convencer os meus oponentes de que aquilo, na verdade, é a realidade das coisas. Pedro não só mentiu, ele não só negou a Cristo, como aqui ele está argumentando a favor da mentira. Será que isso já aconteceu com você? A sua esposa sabe, porque elas têm o sexto sentido, que você fez alguma coisa errada em casa, e você nega de pé junto que você foi culpado daquilo, e ela insiste, e você escreve uma tese de doutorado para mostrar que você não fez aquilo, quando o Espírito Santo está dizendo lá na sua consciência: confessa o teu pecado. É uma coisa simples. Deixa de orgulho, deixa de altivez, se arrependa, pare de mentir para sua esposa, pare de justificar a sua culpa. Isso acontece conosco o tempo todo, mas nós estamos em boa companhia. O apóstolo Pedro reagiu exatamente assim. Percebam que Pedro aqui não está negando apenas a Jesus Cristo, mas ele nega também aqueles que pertencem a Cristo. A segunda acusação foi: também tu és dos tais, você faz parte do povo de Deus, você é da igreja. Mas Pedro, para se defender, para se enrolar ainda mais no seu pecado, na sua mentira, ele diz: não sou, eu não faço parte desse povo, mesmo fazendo parte do povo.
Quantas vezes você já negou a Cristo? Você já negou os irmãos em Cristo? Quando você é desafiado, você é crente, você não faz tal coisa, eu duvido que você faça tal coisa. E você naquele momento é movido para demonstrar a sua coragem a fazer algo que é pecaminoso, e ao fazer isso você nega o seu Cristo e os seus irmãos em Cristo. Quantas vezes nós já sentimos vergonha de sermos chamados de crentes? Ele é o evangélico ali, ele é o homem que não bebe, não fuma, não faz coisas erradas, e você não se sente mais parte do grupo, você não se sente mais parte daquela patota que na verdade só quer viver em pecado e em transgressão. Você é capaz de dizer como Pedro: eu não faço parte desse bando de crentes, deixe-me provar para você. E você vai e nega a Cristo e aos seus irmãos. Pedro protesta, ele defende a sua mentira, mas a terceira acusação e a terceira resposta de Pedro são ainda mais alarmantes. O versículo 59 diz: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Talvez você pense assim: como é que aquele homem sabia que Pedro era galileu? Da onde ele tirou essa afirmação? A primeira ideia que vem à nossa mente é que Pedro tinha a aparência de um galileu. As pessoas sabiam que alguém que viesse da Galileia tinha aquela aparência física. Mas se você olhar para o Evangelho de Mateus, não foi a aparência física que denunciou a Pedro, mas sim o seu sotaque. Quer ver um verdadeiro sotaque piauiense? Ouça o Tito falando. Você reconhece e sabe o que é um sotaque exatamente de um lugar determinado. Pernambuco, Salvador, Bahia, Rio Grande do Sul, Galileia. Isso nos mostra então que Pedro, o espião cristão, ele não estava ali apenas negando a Cristo, negando a seus irmãos em Cristo, ele estava conversando com aquele povo. 1 hora depois, alguém reconhece pelo seu sotaque que ele era galileu, e ao ser galileu, ligam a sua pessoa à pessoa de Cristo enquanto seu discípulo. E o texto diz que Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Aqui em Lucas, nós continuamos aquela ilustração da esposa que sabe que tem uma coisa errada e confronta o marido mente, ela confronta novamente, ele escreve uma tese para provar a sua mentira, e finalmente ele é confrontado mais uma vez, e o que ele faz? Ele começa a dar uma de João sem braço. Eu não sei o que ele está falando. Como assim? Quem você pensa que eu sou? Está querendo me acusar de quê? Tenta mudar a situação, mais uma vez, não percebendo que o Espírito Santo está dizendo em sua mente e usando a sua esposa para falar: arrependa-se, confessa o teu pecado, para de piorar a situação. Mas antes fosse apenas esse se fazer de bobo, esse se fazer de ignorante. O texto aqui em Lucas diz que Pedro simplesmente insistia. Mas o texto paralelo de Mateus nos diz que Pedro jurou. Pedro jurou de pé junto: eu não conheço esse homem. Quantas vezes
você já teve que jurar de pé junto para justificar ou acobertar uma mentira sua, uma falha sua. Deixe-me dar uma dica para você. Geralmente, quando você quer se livrar de uma situação, quando você fala, eu juro por Deus que não fui eu, você está se acusando. Você está automaticamente dizendo, para um bom entendedor, eu sou culpado mesmo, mas eu preciso jurar por Deus, porque eu não sou capaz de confessar o meu pecado, de admitir a minha culpa, de experimentar a vergonha que é o resultado dessa minha falha e dessa minha confissão. Quantas vezes nós já tivemos que jurar por Deus para mostrar para nossa esposa que não fomos nós que cometemos aquele delito doméstico, e no final das contas a esposa continua saindo dali sabendo que foi exatamente nós que fizemos aquilo. Vocês conseguem perceber a progressão do pecado de Pedro? Começa numa simples mentira, que é uma negação gravíssima ao Senhor Jesus Cristo, passa agora por uma argumentação veemente para defender aquela mentira, e extrapola de uma negação não só a Cristo, mas de uma negação aos próprios irmãos em Cristo, e finalmente se torna um juramento de pé junto, de que aquela mentira deve ser acreditada por eles, mesmo que isso signifique a negação plena e completa do nosso Senhor Jesus Cristo. O juramento prévio de Pedro em relação a ir até a morte com Cristo se torna um juramento de um covarde diante da iminente morte de Cristo. A progressão do pecado, meus queridos irmãos, não começa aqui. Aqui nós temos o resultado dessa progressão. Por favor, volte comigo a Lucas 22, versículo 33. Como é bom nós termos aqui uma série pregada em Lucas e nós percebermos então essa realidade na vida de Pedro, culminando lá na sua negação e no juramento de que ele não conhecia a Jesus Cristo. Lucas 22, 33, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Nós vimos que isso foi presunção de Pedro. Demonstra aqui a sua prepotência. Jesus havia dito para ele, eu roguei por ti, Satanás vai te peneirar, você vai ter que se converter. Mas ele diz, desconfiando ou não confiando em Cristo, eu jamais faria isso contigo. O pecado, ele começa no orgulho, na presunção, na prepotência. E nós vimos então agora Jesus no Getsemane com os seus, a partir do versículo 39, resumindo o imperativo de Jesus, orai para que não entreis em tentação. Esse orgulho, essa prepotência, essa altivez de Pedro o impede de orar. Ele confia tanto em si mesmo que ele não precisa de oração, ele não precisa desse meio de graça. Ele está pronto a pegar a espada e a decepar a orelha de um inimigo da cruz de Cristo. E é exatamente isso que acontece logo em seguida. Ele, de forma errada, pega a espada e tenta defender Jesus Cristo com a sua própria força, com o seu próprio poder, da sua própria maneira. O terreno está pronto. Ele segue o Senhor de longe,
ele é o crente espião ali no meio daqueles que querem ver Jesus acusado, não tem outra. Ele inevitavelmente vai acabar jurando de pé junto que ele não conhece o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite o Espírito Santo quer mais uma vez acabar com a nossa prepotência. Ele está gritando a partir de sua palavra: orem para não entrarem em tentação, parem de confiar em vocês mesmos. Se o grande Pedro caiu, quanto mais vocês estão propensos a cair. Aprendam de Pedro, não se escondam em Pedro, não justifiquem suas negações a Cristo e ao povo de Deus a partir do que Pedro fez, mas não. Ouçam a voz do Espírito nessa noite e digam, confessem, se arrependam. Cheguem à convicção que Pedro aqui chega, a partir da confirmação do que Jesus havia dito em sua vida. A negação de Pedro, que é a nossa também, nos leva à convicção de Pedro. A segunda parte do versículo 60 e o versículo 61. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Quando nós ouvimos a palavra convicção, nós geralmente associamos isso a uma ideia positiva. Eu tenho convicção do Evangelho, eu o defendo até a morte. Eu tenho convicção de que meu time de futebol é melhor que o seu, e eu provo isso por meio de estatística. Eu tenho convicção de que eu amo tal coisa, tal carreira, e eu vou seguir até o fim, mesmo que o emprego, que o salário seja pequeno. Eu tenho convicção de coisas, e geralmente, de forma positiva, eu analiso o sentido dessa palavra. Mas aqui a convicção de Pedro, ela é analisada de forma negativa. Pedro tem a plena convicção de que aqui ele é pego com a mão na massa. Ele está aqui completamente nu diante daquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito. Não há escapatória, não há mais como negar, não tem como estrangular o galo e parar de fazer aquele som. Pedro, pelo poder do Espírito, pela misericórdia de Deus, ele chega a essa convicção terrível e ao mesmo tempo tão abençoadora: a palavra de Deus não pode falhar. Aqueles que se envergonharem de mim nesta vida, eu me envergonharei deles no reino dos céus. A palavra de Deus não pode falhar. Aqueles que negam a Jesus Cristo aqui nessa vida, qualquer que seja a motivação para isso, se não se arrependerem, eles também serão negados por Cristo naquele grande dia. A palavra de Deus não pode falhar. Não há convicção mais terrível e ao mesmo tempo mais abençoadora do que essa, porque ela aniquila a nossa autoajuda e ela nos leva então para o único que pode de fato nos restaurar, mesmo depois de uma negação tão deliberada, de um pecado tão grosseiro e tão grotesco. A ideia aqui que Lucas quer nos passar é exatamente essa. Pedro está negando a Cristo pela 3ª vez e o galo começa a fazer cocoricó. E ele automaticamente se lembra de que alguns minutos ou horas
Antes, o Senhor Jesus havia dito para ele exatamente o que aconteceria. Se nós parássemos aqui, nós entenderíamos esse texto apenas como uma condenação da palavra de Deus. Mas o Evangelho de Lucas, diferentemente dos outros, ele nos traz um detalhe maravilhoso. O versículo 61 diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Que olhar foi esse? Você está ali no meio do pecado, no meio da negação, e um irmão seu vem e olha. Que olhar é esse? Você tenta esconder, você tenta mostrar, não é o que você está pensando. Você foi pego em flagrante, e você tem a ousadia de dizer, não é o que você está pensando. Qual foi o olhar de Cristo? Certamente não seria o nosso. O nosso olhar ao pegar alguém em flagrante é: ahá! Peguei! Bem feito! Eu lhe avisei! Eu vou agora levar para o conselho da igreja o seu pecado. Esse é o nosso olhar. É o olhar condenatório. É o olhar que julga de forma não bíblica. É o olhar que não traz a menor esperança para o pecador. Mas não foi esse o olhar de Cristo para Pedro. Jesus faz questão de fixar os olhos em Pedro. Não foi um olhar sarcástico, não foi um olhar irônico, não foi um olhar condenatório, foi um olhar de misericórdia. Um olhar que todos nós precisamos, principalmente nos momentos em que nos negamos a Cristo. E não o olhar que nós oferecemos àqueles que precisam de ajuda, mas com um olhar apenas, nós afundamos ainda mais aquela pessoa. O olhar de Cristo foi um olhar que não precisava condenar a Pedro, porque a palavra já havia feito isso. Mas é um olhar que ele oferece essa noite para todos aqui. Um olhar que diz: confiem no que ele fez na cruz do Calvário. Parem de confiar em vocês mesmos. Parem de esconder os seus pecados. Se vocês têm tido dificuldades, se vocês têm negado a Cristo num pecado quanto mais, é hora de você experimentar esse olhar de Cristo. Se você é um crente verdadeiro nessa noite, Jesus está olhando para você e dizendo: volta para mim, deixe esse pecado, pare de me negar. Você não está fazendo a menor diferença no mundo sendo um crente espião. Entenda que o Espírito Santo nessa noite está mostrando para você o seu pecado. E ele está dizendo: o olhar de Cristo é um olhar de restauração. Talvez você esteja negando a Cristo nas suas finanças. Talvez você esteja sonegando imposto. Talvez você há anos não tenha dado mais o seu dízimo. Talvez você tenha até uma outra família, e a sua família não sabe dessa realidade. Talvez o seu relacionamento não seja um relacionamento matrimonial, mas é como se fosse. Em tudo isso nós negamos a Cristo,
E ao invés de buscarmos em misericórdia e em arrependimento, nós insistimos no mesmo erro de Pedro. E enquanto o galo não cantar, nós pegaremos pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima, pela milésima vez, mas nós não confessaremos o nosso pecado. Se você precisa negar a Cristo pela milésima vez, antes de voltar para Ele, duvide da sua profissão de fé. Eu insisto que esse texto é primordialmente para crentes verdadeiros no Senhor Jesus. Pedro aqui já era regenerado, ele era apóstolo, e ele é capaz de uma traição tão terrível como essa. Examine a sua vida, pare de se esconder. Cristo está olhando para você com misericórdia. Deixe o seu orgulho, não tenha medo da vergonha, volte para Cristo e se arrependa de seus pecados. É exatamente isso que nós vemos então agora, no versículo 62, já caminhando para o fim do nosso sermão. A negação de Pedro é enfatizada. Nós sentimos nojo da negação de Pedro e das nossas negações diárias. Mas a convicção de Pedro e a nossa convicção não é apenas de que a palavra condena o pecado, mas o olhar de Cristo regenera, restaura, liberta o pecador. E essa mesma dádiva dada a Pedro é dada a nós por meio do seu Santo Espírito, a salvação de Pedro. E aqui eu insisto mais uma vez, não é que aqui Pedro se converte ou se torna um cristão pela primeira vez, não. A ideia de salvação aqui é aquilo que Pedro experimenta enquanto arrependimento. Nós somos salvos de uma vez por todas, sem dúvida alguma, mas nós continuamos sendo salvos. Nós continuamos nos convertendo, nós continuamos nos arrependendo até o dia da nossa glorificação, quando aí de fato não haverá mais necessidade de salvação alguma, a obra estará completa. Mas enquanto nós não chegamos lá, textos assim são fundamentais para as nossas vidas, não apenas para desnudar o nosso pecado, mas para nós percebermos mais uma vez o olhar de Cristo, de misericórdia para conosco. E se esse olhar, meus queridos irmãos, não nos leva ao arrependimento, eu não sei o que mais levaria. O versículo 62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro está com vergonha, sem dúvida alguma. Pedro começa a raciocinar e ver a gravidade do seu pecado, sem dúvida alguma. Pedro sabe que ele foi pego pela palavra de Deus, que não pode falhar, sem dúvida alguma. Mas sem dúvida alguma, o que faz com que Pedro chore amargamente é ver o olhar misericordioso de Jesus dizendo: Pedro, deixa de ser esse Pedro convencido e se torne um Pedro convicto do seu pecado. Pedro chora amargamente, nos mostrando um verdadeiro arrependimento. O contraste aqui com Judas é claro. Nós lemos isso em nossa liturgia em 2 Coríntios capítulo 7. A diferença entre arrependimento genuíno e remorso. Vejam que o choro, o derramamento de lágrima pode acontecer em ambos. Eu posso sentir remorso das coisas erradas que eu faço nessa vida. Esse remorso continua me levando para o mesmo lugar onde Judas está, o inferno. Esse remorso me leva a suicídio. Esse remorso
esse remorso me leva à dependência química. Mas arrependimento genuíno, verdadeiro, amargo, me leva para Cristo. Me transforma em um apóstolo mentiroso que jura contra Deus, a se tornar o apóstolo Pedro, que escreveu a primeira carta e a segunda carta, aqueles textos maravilhosos que inclusive fizeram parte da nossa liturgia desta noite. A pergunta 76 do Catecismo Maior diz assim: o que é o arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência e esforçando-se para isso. Essa é a lição dessa noite. De que crentes regenerados como Pedro, como eu e você, não estão isentos de negar a Cristo e aos irmãos em Cristo. Mas no Espírito Santo, pela obra de Cristo na cruz, nós somos completamente livres para não permanecer nesse erro, para não termos que negá-lo pela 10ª vez, demonstrando assim um arrependimento verdadeiro e evidenciando a nossa salvação. Eu gostaria de terminar lembrando-nos de Thomas Cranmer, um grande reformador da Inglaterra, aquele que foi responsável por formular o livro de oração comum, que fez reformas tremendas durante aquele período de avivamento na Inglaterra, até o momento que Maria Saninária assume o poder, e juntamente com ela volta o catolicismo romano e toda a perseguição aos protestantes daquela época. Thomas Cranmer, sem dúvida alguma, é um dos primeiros a ser perseguido. E mediante então ameaça de morte, é dito a ele para negar a fé protestante e assumir mais uma vez a fé católico-romana. E é isso que ele faz, meus irmãos. Thomas Cranmer, o grande reformador da Inglaterra, ele diz crer na transubstanciação e na supremacia papal, mediante ameaça de morte de uma rainha impiedosa. O grande Thomas Cranmer assina um documento negando a fé protestante. Algum tempo depois, sendo tratado pelo Espírito Santo, sendo tratado pela Palavra de Deus, entendendo o olhar de misericórdia de Jesus Cristo, esse mesmo Thomas Cranmer, ele mais uma vez é desafiado a confirmar a sua negação à fé protestante e a sua aceitação da fé romana. E assim ele diz: nego tudo a respeito da fé católico-romana, e sobre o Papa eu o recuso como inimigo de Cristo, o anticristo, juntamente com todas as suas falsas doutrinas. O grande Thomas Cranmer, juntamente com Pedro, está pronto agora a ir para a fogueira. E depois você lê a sua biografia. Antes de entrar de corpo inteiro naquela fogueira, ele primeiro coloca a sua mão direita
porque foi essa mão com a qual ele assinou aquele documento terrível. E juntamente com a sua mão, ele é todo queimado. O seu corpo perece, mas a sua alma certamente estaria naquele dia no paraíso com o Senhor Jesus Cristo, que olhou para ele com misericórdia, como ele olha para nós nessa noite com misericórdia, dizendo: parem de me negar, confessem o que vocês precisarem confessar, e o meu sangue é mais do que suficiente para cobrir qualquer pecado. Arrependam-se de verdade. E se você está aqui nessa noite e você ainda não é um crente em Jesus Cristo, é esse Filho de Deus que vem com esse olhar para te chamar para Ele. Não para uma religião, não para uma igreja institucionalizada, mas para Ele. Que nós mais uma vez nessa noite olhemos somente para Ele e confiemos somente a Ele a nossa salvação. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela honestidade da Tua palavra, uma sinceridade que nos machuca, uma sinceridade que nos faz querer olhar para o outro lado. Não conseguimos muitas vezes nem sequer imaginar o grande Pedro naquela noite terrível fazendo aquilo. Não conseguimos imaginar Thomas Cranmer, o grande reformador da Inglaterra, jurando fidelidade ao Papa. Não conseguimos confessar e admitir que nós somos idênticos a esses homens. Talvez não na mesma gravidade, mas certamente em constância. Negamos o nosso Senhor e os nossos irmãos todas as vezes que a nossa fé é desafiada. Senhor Jesus, que a partir dessa noite o Teu Santo Espírito impeça que nós venhamos a negar o Senhor mais uma vez. E caso isso aconteça, nos ensina o que é olhar para Ti e para o Teu olhar de misericórdia. E principalmente nos ajuda a olhar para as pessoas com esse mesmo olhar de misericórdia, de compaixão, de possibilidade de arrependimento, de restauração. Ó Deus, nessa noite, salva pelo poder da Tua palavra. Muitos entraram aqui, nunca sequer tendo se arrependido dos seus pecados. Que o Teu Santo Espírito derrame sobre eles o arrependimento que é para a vida e os livre do lugar onde Judas está e todos aqueles que morrem te negando e sem arrependimento. É no Teu santo nome e pelo poder do Teu Santo Espírito que nós oramos. Amém. Amém.